É isso aí, pessoas. Vamos finalmente, né? Quem gosta muito de algoritmo, finalmente, quem gosta de analisar algoritmo, já passou algumas coisinhas, mas vamos finalmente a técnicas, né, de projeto de algoritmos. E hoje nós vamos começar com divisão e conquista, tá? Mas primeiro eu vou deixar um disclaimer aí. Ministério da Saúde adverte. A aula de hoje é sobre dividir e conquistar, mas não tem nada a ver com dividir o lanche para conquistar a cremosa. Em caso de suspeita de Covid, vocês já sabem quem pôr a culpa. Bom, a divisão e conquista, assim como o nome está dizendo, né? A divisão é fácil, a conquista nem tanto, tá? Ela é baseada em duas etapas. A primeira delas é a divisão, que basicamente consiste em dividir um problema em partes menores. Isso aqui, lá nas suas primeiras aulas de algoritmos, etc., não em PAA, né, que já é um pouquinho mais para frente, muito provavelmente você já viu isso, de dividir um problema em partes menores. Talvez um problema muito clássico seja a busca binária. Então, busca binária, você divide um problema que é da busca, em vetores pequenos, né? Então, você tem lá um vetor que está ordenado, e aí você quer procurar o valor x, e aí você olha no meio, né? Se o x está para daí você decide se o x está para a direita ou para a esquerda, e você diminui o seu escopo, né? Dependendo de onde ele está. Então, isso você vai dividindo, para na verdade, esse dividir aqui não é tão correto, tá? Eu estou usando mais para um exemplo didático aí. Aqui você está reduzindo o problema em partes menores, tá? Porque uma vez que você escolheu que o cara que você está procurando está, por exemplo, na direita, então o que vai acontecer ali é que você vai ignorar completamente a parte esquerda do vetor. Quando eu falo sobre dividir, eu olho para a esquerda e para a direita e faço alguma coisa nos dois lados, tá? E aí em cada um deles eu divido de novo e depois eu divido de novo. E aí, no final, para achar uma solução para o problema, que não é a solução para a parte menor, e sim para o problema grande, o problema como um todo, eu tenho que agregar essas decisões ou essas soluções que eu consegui nas partes menores em uma só. Essa é a parte que a gente chama então de conquista. Assim como muitas outras coisas nessa disciplina e na vida, né? Eu acho que fica mais fácil de entender isso com um exemplo. E aí eu vou falar então do problema da soma máxima de subsequência. Nesse problema, a gente vai ter como entrada um vetor de valores inteiros. Pode ser positivo ou negativo. Não precisa ser inteiro, eu estou colocando inteiro para delimitar um pouco melhor a coisa, tá? Aí a pergunta que o seu algoritmo tem que responder é o seguinte: dado esse vetor, qual que é a subsequência contígua, né? Então, não posso pular elementos, então elementos que estão encadeadinhos um com o outro ali, né? Então, qual que é o subconjunto contíguo dos meus valores que me dá a maior soma dentre todas as subsequências ali possíveis. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar no slide anterior é que eu não estou considerando isso como um vetor circular, tá? Então eu não posso sair daqui e vir para cá como se fosse uma lista circular. Bom, a gente pode pensar num algoritmo bastante simples. Isso é ruim, ser bastante simples? Não. Geralmente, quando a gente está falando em algoritmos, as soluções elas começam assim. A gente pensa num primeiro algoritmo simples, a gente tem uma resposta pronta e a gente pode até usar aquilo lá. E aí depois a gente começa a responder aquela pergunta: e agora? Eu posso melhorar? Como? Certo? Então é isso mesmo, tá? Sempre que você tem um problema em mãos, a ideia é começar pelo algoritmo simples e ir melhorando. Essa é a melhor forma de resolver o seu problema. Eu vou passar agora para esse algoritmo mais simples, mas é um exercício interessante você que está aprendendo, parar um pouquinho e pensar em como que eu resolvo esse problema. O algoritmo mais simples que eu tenho em mente é o seguinte: para cada elemento, você verifica qual que é a maior soma de todas as subsequências que começam nesse elemento. E aí depois você vai para o próximo elemento, todas as subsequências começam nele e assim por diante. É um método um pouquinho força bruta. Como assim? Bom, vamos lá. Imagina que eu tenho esse vetor aqui, tá? É o meu exemplo que eu vou usar. Que, para falar melhor o que é o problema, né? Eu tenho muitas subsequências diferentes aqui. Então eu tenho subsequências unitárias, esse cara é uma subsequência, esse é outra, outra, e assim por diante, né? A soma dessa subsequência que contém só esse elemento é menos 5, que contém só esse elemento é menos 2, e assim por diante. Mas eu também tenho subsequências que são com dois elementos. Então, por exemplo, isso aqui ó, é uma subsequência. E a soma dessa subsequência aqui é 2, certo? Esses dois próximos elementos também são uma outra subsequência que, coincidentemente, ou não lembro quando eu fiz esse exemplo, se foi de propósito, a soma também aqui é 2. Mas isso aqui também é outra subsequência, né? Então tem várias e várias subsequências. Não acredito que esse aqui, isso vai dar menos 2.
Só que faltava eu ter chutado 1 e dar 2 de novo, né? Então, isso daqui são sequências de 2 elementos, mas eu posso ter sequências de 3 elementos e assim por diante, né? Então, eu posso ter essa sequência aqui, ó. 10 menos 2 dá 8, né? 9, né? E assim por diante. Então, todas as subsequências... Eu não posso ter uma sequência que seja esse cara, com esse cara e esse cara, por exemplo, tá? Mas todas as subsequências que são contíguas são candidatas à minha subsequência de soma máxima. Aquela que der a maior soma é a minha resposta. Como que eu posso pensar em uma implementação para aquela minha ideia de achar a subsequência para cada início, né? Então, eu posso fazer isso com 2 ponteirinhos, né? 2 iteradores, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou chamar eles de daqui e até aqui. Então, a primeira subsequência, o ponteirinho daqui está no meu primeiro elemento, né? Se você estiver programando em Python, em C, é o elemento na posição 0. Algumas outras linguagens na posição 1, tá? Que é esse menos 1 que está aqui, ó. Então, o meu daqui até aqui está na mesma posição. Isso significa que minha subsequência, que eu estou olhando nesse momento, é a subsequência unitária, cujo o único valor ali é o menos 1. Beleza? Isso aqui está claro? Então, o que vai acontecer? Eu vou guardar uma soma, que ela começa primeiro como menos infinito, um número muito negativo, tá? E aí eu olho, esse cara, a soma que está aqui, no daqui até aqui, é menor do que o meu menos infinito? Desculpa, é maior? É maior, tá? Então, quanto que é a soma? A soma disso aqui é menos 1. E eu vou armazenando essa melhor soma que eu tenho até agora. E aí eu pego e itero o vetor do até aqui para frente. Agora, eu tenho uma nova subsequência que começa nesse menos 1 aí e termina no 3, cuja soma, antes estava aqui menos 1, né? Agora, a soma desse cara que apareceu agora é 2. Então, é melhor do que esse menos 1 aqui. Então, eu substituo o valor que está na minha variável que armazena a melhor soma até então. E aí, eu passo o até aqui para frente. A minha soma que estava igual a 2, eu vou olhar para ela e falar, olha, a soma que eu vou ter agora, que nesse caso aqui dá 1, né? Então, menos 1, 3, menos 1, dá 1. É melhor do que o que eu tenho até agora? Não. Então, eu mantenho esse cara, soma igual a 2. E vou fazendo isso, né? Vou passando o ponteiro do até aqui para frente. Nesse caso, vai acontecer uma substituição do valor de S, né, que é a melhor soma até agora, de novo, tá? Porque isso aqui vai dar 1 e 9. Então, aqui a soma é 9. Além desse S aqui, eu poderia estar salvando, né, um I e um J. Então, o I aqui é 0, né? E o J, né, toda vez que eu substituir, eu falo onde que tá, onde começa, onde termina a minha soma. Se eu quiser, não só qual que é a soma, mas onde ela tá, né? Então, esse cara aqui é 0, esse cara é 1, 2 e 3, né? Então, nesse caso aqui, o J fica igual a 3. Mas eu não vou ficar usando isso aqui não, eu vou usar só o S, tá? E eu vou seguindo com esse ponteiro para frente, verificando a soma até aqui, a soma até aqui, a soma até aqui e a soma até aqui. Mas aí, nesse ponto, eu já verifiquei todas as subsequências possíveis? Não, eu verifiquei todas as subsequências possíveis que começam na posição 0. E aí, quando eu cheguei naquele ponto, eu notei que eu fiz uma soma errada aqui, né? Como assim, né? Isso aqui dá 9. 10 com 3 dá 13, 12, 11. Então, isso aqui não é 9 não, tá? O Diego errou. Eu ia falar o Diego da edição vai acertar. Não, o Diego errou, eu mesmo errei. Então, eu vou colocar que a soma é 11, tá? Então, significa que nesse ponto aqui, eu cheguei com a soma igual a 11. Eu acho que essa é maior mesmo. Se eu estiver errado, peço até desculpas, mas não consigo enxergar outra assim muito rápido, tá? Só que isso não garante que eu tive a melhor soma até então. Porque, na verdade, eu tenho uma soma que inclusive é melhor começando aqui, ó, nessa posição e terminando aqui. Como é que eu vou fazer para achar isso? Eu itero o primeiro cara ali, o daqui, né? Então eu passo o daqui para frente. E o até aqui eu volto para o começo, mas não para o 0, eu volto onde o daqui está apontando. Então eu começo a fazer as somas agora, né? Essa soma parcial aqui, dessa unidade aqui, né? Dessa única célula do meu vetor, da única posição do meu vetor, é 3. Eu vou comparar 3 com 11, eu troco? Não, não troco. Aí eu pulo até aqui para frente. Aí eu vou fazendo isso. Quando eu chego aqui, nesse ponto, eu tenho uma soma que é 3 menos 1, 2, com 10, 12. E aí aquele meu S vai ser substituído. Vou colocar 12, tá? Para garantir que meu algoritmo está correto, nesse caso, eu vou ter que iterar esse carinha inteirinho aí. Né? Daqui até aqui
vai ter que passar em todos os pares, né? Todas as combinações aí do meu vetor, tá? De posições do meu vetor. Mas eu queria voltar aqui e fazer uma observação que é a seguinte, né? Quando eu falo, olha, eu tô com o daqui aqui, eu tô com até aqui, né? Do jeito que eu tô falando, eu tô fazendo o seguinte, isso aqui é 10 menos 1 dá 9, mais 3 dá 12, menos 1 dá 11. Então a minha soma aqui, né, minha parcial aqui é 11. Mas só que eu tô fazendo muita coisa aqui, né? Por que que tá acontecendo? Quando eu tiver com o daqui aqui no final, se eu fizer do jeitinho que eu tô falando, eu vou ter que fazer uma soma. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações, tá? Esse 8 é exatamente o n aqui é igual a 8. Mas eu preciso, cada iteração, fazer essa soma potencialmente de tamanho n, de tamanho do vetor, tudo de novo? Na verdade, eu não preciso. Pelo seguinte, quando eu estou com o meu vetor unitário aqui, eu tenho uma sominha parcial que é menos 1. Tá? Então, minha sominha parcial aqui é menos 1. Na hora que eu ando esse ponteiro para frente, em vez de fazer a soma tudo de novo, eu pego e somo 3 aqui. E aí ele vai dar 2. Quando eu passar o ponteiro para frente, em vez de fazer a soma tudo de novo, eu simplesmente somo o valor que está aqui nessa minha parcial, menos 1. Então esse cara vai dar 1. E aí quando eu passar o ponteiro, bom, vocês entenderam, né? Na hora que eu passar aqui eu só somo 10 e por isso eu consigo 11. Mas vocês entenderam, não preciso fazer isso para o vetor inteiro. Na verdade, não preciso fazer isso para mais nada no meu vetor. Eu coloquei um slide assim por diante porque você faz em casa aí. Mas na verdade eu acredito que nesse ponto você já entendeu onde a gente quer chegar. Bom, esse algoritmo então ele é bastante simples, tá? Eu consigo fazer isso com 2 forzinhos. E aí eu pergunto qual que é a complexidade desse cara. Vamos falar em Big O mesmo, né? Bom, eu vou deixar vocês pensarem com uma dica que eu vou deixar embaixo. Lembrem da soma de progressão aritmética. Nesse momento, eu deixo a recomendação que você pause e pense, porque eu vou falar já qual que é a resposta, né? O que acontece é o seguinte, quando eu estou com o daqui, deixa eu escrever alguma coisa, né? Quando eu estou com o daqui na posição 0, primeiro eu vou fazer uma operação para soma, primeira soma, depois eu vou fazer 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 7, depois 8. Então, para o ponteiro no daqui, eu fiz 8 operações. Desculpa, para o daqui no 0, eu fiz 8 operações. E aí aqui, quando o daqui vai para frente, tem uma operação. Eu começo na posição 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer para o unitário. Eu vou fazer para mais um para frente, 2 para frente, 3 para frente, tá? Quando que eu vou parar isso aqui? Quando eu chegar no final, eu vou ter feito 7 operações, tá? Porque é do 1 até o n ali, que é o 8. 7. Isso vai me dar um padrãozinho aí, né? Quando eu quiser passar o daqui para 2, eu vou fazer 6 operações. Para 3, eu vou fazer 5 operações e assim por diante. Isso daqui, então vai dar a soma, né? Que eu vou primeiro fazer 8 operações, depois 7, depois 6, depois 5, depois 4 e assim por diante. Eu estou fazendo para 8, né? Mas se eu estiver fazendo para n, então eu vou fazer primeiro n operações, depois eu vou fazer n menos 1 operações, depois eu vou fazer n menos 2 e assim por diante, né? Então vocês já sabem. Eu estou na frente aqui, né? Eu nem vi, eu estou olhando para a tela e não vi. Mas o que eu escrevi aqui é o seguinte. n mais n menos 1 mais n menos 2 mais isso aqui vai até 1. Isso aqui, se eu posso me revertido, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, né? Até n. Isso aqui é exatamente a soma de PA com incremento unitário. Esse cara vai dar da ordem quadrática, tá? Porque, de novo, só para relembrar aqui, esse cara vai ficar n vezes n menos 1 sobre 2. Isso aqui dá um cara quadrático, né? A maior ordem que vai ser essa multiplicação quadrada. Então, beleza. Eu fiz um slide anterior ali no cantinho, alguma coisa, porque eu esqueci que tinha esse slide aqui. Eu deveria ter escrito aqui, mas usa você para fazer a conta aí. Beleza. Então, agora eu vou apresentar um algoritmo melhor. Afinal, a pergunta do curso é, dá para fazer melhor? E a resposta aqui é sim, com um algoritmo de divisão e conquista. Bom, uma tentativa de algoritmo de divisão e conquista está aí na tela. Geralmente, isso aqui é bem a cara, né, de um algoritmo de divisão e conquista. O que a gente faz é dividir o conjunto no meio. Nem sempre dá para dividir exatamente no meio, até porque se meu conjunto tiver um número ímpar de elementos, não dá para exatamente no meio. Mas tudo bem, aí vai para um lado ficar um elemento maior e para o outro lado um elemento menor do que o outro lado. Vocês entenderam minha salada aqui, né? Beleza.
E aí o que eu faço é, eu acho a solução para o cara da esquerda e eu acho a solução para o cara da direita. E aí, nesse caso, é só, né? Bom, o que eu fiz até aqui foi só a divisão. Eu não fiz de fato a conquista. Você pode falar, então beleza, eu acho a maior soma da parte da esquerda, acho a maior da direita e pego a maior delas. Isso resolve o problema, né? Tenta fazer só desse jeito. E você vai ver que não, na verdade isso não funciona. Mas já adiantei que não funciona, né? A resposta certa para isso seria de fato fazer a divisão e a conquista. Então a divisão está aqui, né? Divide o conjunto no meio, até coloquei em cores diferentes aqui para ficar fácil de ver. E a conquista tá, depois que eu fiz esses dois caras aqui, resolvi o problema nas minhas duas instâncias menores, eu preciso fazer a junção das partes, tá? Então assim, tudo bem, eu considero a soma da direita, considero a soma da esquerda, mas eu também considero a soma da junção das partes. Como assim? Agora vem o exemplo. Então, tá aqui esse vetor que eu estava usando, né? Como é que eu faço o meu algoritmo de divisão e conquista? Primeiro, eu vou dividindo, tá? Então, eu pego esse cara aqui no meio, né? Então, esse aqui é o meio do vetor. Eu vou fazer uma divisão, eu vou olhar para os caras da direita, eu vou olhar para os caras da esquerda, separadamente, beleza? Então, é isso que eu vou fazer, né? Eu vou separar esse vetor em dois. Então, aqui eu tenho a parte da esquerda. Então, eu vou até colocar um Ezinho, porque eu vou usar E e D, né, daqui a pouquinho. Então, tem o cara da esquerda e o cara da direita. E aí, eu estou mostrando aqui, só para ficar mais fácil para eu ter um pouquinho de espaço, né, eu coloquei uma reticência aqui, porque vai dar para entender olhando só para a esquerda, tá? Na real, na verdade, eu vou fazer isso de forma recursiva, né? Então, eu vou, na recursão, né, eu vou sempre fazer o seguinte, né? Eu faço soma esquerda e depois eu faço soma direita. Imagina que isso aqui são linhas do meu código, tá? Então eu vou fazer soma esquerda, que significa pegar o cara só da esquerda. Então eu vou pegar, depois da primeira aqui, eu estou aqui no primeiro nível da minha recursão, né? Eu vou pegar primeiro só para a esquerda. Então eu vou pegar aqui no nível 2, primeiro só esse lado. Esse lado da direita está aqui de forma ilustrativa, porque ele não vai acontecer aqui, ele vai acontecer só depois de eu voltar a recursão tudo para o nível 1, e aí eu faço para a direita, tá? Mas isso aqui já são outros 500, né? A gente quer saber o algoritmo. Exatamente a ordem que acontece já é mais relacionado à técnica de programação, tá? Aí aqui no nível 3, na verdade, eu vou estar olhando só para esse cara primeiro. Depois que eu voltar da recursão aqui, eu vou olhar para esse cara aqui. Mas tudo bem. Eu estou ilustrando assim com a divisão um pouco melhor feita, tá? E aí, no próximo nível, eu vou ter todos esses elementos, né? Aqui eu posso parar minha divisão, porque não faz mais sentido. Esse cara aqui está unitário, esse cara está unitário e assim por diante. A vantagem de eu chegar nesse ponto é o seguinte: um vetor unitário, a soma máxima, a resposta para o problema da soma máxima é trivial. A maior soma aqui, é 1. É menos 1. A maior soma para essa parte do vetor é 3. E assim por diante, né? Então aqui é menos 1 e aqui é 10. Beleza. Mas e agora que eu já resolvi os problemas triviais? Como é que eu faço para resolver o problema, então, esses subproblemas, né? Esse pititico aqui e esse pititico aqui. Qual que é a resposta para esse cara que está mais à esquerda? Bom, é a maior soma entre eles. Então, a maior soma entre eles é 3. Então, a resposta para esse subproblema aqui, é 3. E esses dois caras aqui, esquerda e direita, qual que é a maior soma? É 10. Então, a resposta para esse subproblema aqui, é 10. Então eu vou fazer só isso? Não. Se você fizer só isso, tudo que você vai conseguir é o maior elemento do seu vetor. O maior elemento do seu vetor você não vai fazer divisão e conquista, né? Por quê? Porque eu não estou considerando a tal da junção das partes. Mas nesse nível aqui, ainda não dá para ver bem esse exemplo, né? Nessa junção aqui, de fato, a resposta aqui é 10 e a resposta para esse subproblema é 3. Mas, quando eu subo para cá, a gente já viu que não é. O S aqui não é o maior elemento, não é o maior S da direita ou esquerda, que senão ficaria 10, né? Então não é esse cara. A maior soma aqui é 11, 12, tá? E como é que eu chego nessa soma? Bom, o que vai acontecer nesse momento onde está essa setinha aqui, essa seta aqui, né? É que eu vou voltar na recursão mais um nível. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que fazer isso aqui, Eu tenho minha soma da esquerda, que é igual a 3, que é a melhor soma até então. Eu tenho a minha soma da direita, que é igual a 10.
só que eu tenho a soma da junção. E o que é a soma da junção? Bom, a soma da junção é o seguinte, como eu tenho alguma coisa contígua, né, eu preciso de alguma coisa contígua, a junção eu tenho que considerar que esse miolinho aqui, ó, de alguma forma está na minha soma, tá? Então essa soma tem que ter no mínimo o menos 1 ou o 3. Então o que eu faço, né? Eu faço a soma de fato da esquerda e da direita, mas que esteja aqui, ó, nesse ponto. Então eu vou pagar esse SE e SD, porque na verdade isso aqui eu vou colocar como SM, né, que é a soma máxima esquerda ou direita, que no caso aqui é 10, né? Eu nem preciso do 3 e do 10 mais. A soma da esquerda, o que eu vou fazer é a soma, lembra do vai daqui até aqui, né? Então é a soma, deixa eu desenhar um vetor aqui, na minha esquerda, que termina no 3, tá? Na verdade, é a maior soma que termina aqui, ó. Só que o que termina aqui e começa aqui é 0, tá? Então, eu teria soma 0 se eu fizesse nenhum elemento, tá? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, se eu tiver o daqui até lá, a minha soma é quanto? 3. Então, minha soma esquerda aqui vai ser 3. E aí eu movo esse ponteirinho para a esquerda. Agora eu olho aqui, ó, e aí a soma vai dar 2, né? Então, vai ficar esse 3 menos 1 dá 2. Então, para mim, o soma da esquerda, a melhor soma do termina ali, é 3, tá? Então, põe aqui, ó, 3. E a soma da direita? A soma da direita é parecida, né? Eu venho aqui, vou copiar o outro vetor para cá, menos 1 e 10. E aí, se eu tiver o cara aqui, ó, unitário, né? Não é nem unitário. Se eu tiver o cara que começa aqui e termina aqui no meio, dá 0 a minha soma. Se eu tiver o cara que começa aqui, mas termina aqui, ó, a minha soma da direita, nesse caso, então, né? É igual a menos 1. E aí eu ando, cara, para frente, agora eu ando para frente, eu mantenho esse fixado aqui e ando para frente e somo 10. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 9, tá? Então, a minha soma da direita é 9. E aí, a soma da junção, eu tenho que escolher o que é melhor, né? É melhor o 0, que é não colocar ninguém, mas eu nem vou pôr aqui. Vou pôr, vai. É melhor o 0. Acontece o 0 aqui, né, nesse caso. Não, é só quando você tem negativo, né, nos dois lados, aqui, ó, vai acontecer, né? Aqui é menos 3, aqui é menos 5, é melhor você ter 0, é melhor você não somar ninguém, tá? Então, quem que é melhor? É o 0, é o soma da esquerda, é o soma da direita, ou é o soma da esquerda mais soma da direita? Quem é maior? Né? Então, aqui é o max disso aqui. E o max desse cara é o soma da esquerda mais o soma da direita, que é 12. E esse 12 existe aqui, é uma sequência, né, contígua? Sim, é uma sequência contígua, né? Porque ela começa aqui no 3, aqui, ó. Então ela pega isso aqui, né? Ela chega aqui no 3 e vai até o 10. Como que eu posso garantir isso? Eu garanto isso por causa do cara aqui no meio, né? Eu garanti que todo mundo tem um elemento aqui, ó, nesse meio, tá? Então, a soma dos dois é o que tem melhor para a esquerda do que tem melhor para a direita. E esse cara aqui faz parte dessas duas parciais. Beleza? Então, essa é a conquista. E eu vou fazer isso para todo o meu vetor. E aí eu volto para a tela, estou até atrapalhando um pouco aqui, mas para dizer que eu vou fazendo essa divisão para a esquerda, volto na recursão, tá? E aconteceu alguma coisa para a direita, direita, volto na recursão. E aí eu vou chegar aqui. Nesse cara aqui, de novo, né, o que eu vou fazer? Eu vou ter a melhor soma para cá, que é aquele 12. Eu vou ter a melhor soma para lá, que é 1 mesmo. E eu vou ter as somas que terminam aqui, no caso da esquerda, ou começam aqui no caso da direita, vou somar, etc. E aí eu vou achar minha solução. Se eu tinha o 12 aqui, e o 12 ele está terminando aqui, tá? Vamos considerar bem isso, né? Como é que eu acho esse cara? Iterando. 10... Beleza, tenho a soma 10. 9, não. 12, sim. 11, não. Então eu fico com o 12. E a soma direita é a mesma coisa, eu paro com 1. Então a minha resposta final é a melhor de todas que eu consegui na direita, que é 1 só. A melhor de todas que eu consegui na esquerda, que é 12. Ou aquela junção, que é 0, soma da esquerda, soma da direita, ou a soma das duas, esquerda e direita, que no caso aqui é 13.
Então, a minha resposta para o meu problema, né, o meu S final, é 13. E onde que está aqui, né, o 13? Está aqui, ó. Eu começo lá, opa, termino aqui, ó. Então vai dar isso aqui. 1 cancela com menos 1, 10 mais 3 dá 13. Beleza? Ok. E aí ficam as perguntas aqui, né? Primeiro, qual que é a altura da estrutura formada pela recursão? Eu quero dizer, quantos níveis tem a minha recursão? Entre o meu começo ali, que é o vetor inteiro, até a solução trivial, que nesse caso aqui é um vetorzinho unitário. Outra pergunta, quantas operações são feitas em cada nível? Essas duas perguntas, elas são muito importantes para eu conseguir responder a terceira, que é, no fim das contas, qual que é a complexidade desse cara? Porque, bom, eu falei que o primeiro algoritmo mais simples lá era quadrático. Eu estou perguntando se eu posso fazer melhor, então eu tenho que conseguir alguma coisa, no mínimo n elevado a alguma coisa menor do que 2. Ou n vezes log n. Alguma coisa nesse sentido. A resposta para todas essas perguntas e mais algumas no próximo Globo Repórter. É isso. Até a próxima aula.